A Terra como um empreendimento alienígena 7 de maio, 2019. Há que diga que a Terra funciona como um empreendimento alienígena, onde eles extraem vantagens de nós através de nossos líderes. Impossível? Talvez, mas não é o que o autor do artigo abaixo pensa. Conteúdo da matéria é baseado em opiniões pessoais, ou declarações de testemunhas ou pesquisadores sem o respaldo de provas concretas, mesmo se tratando de vídeo ou foto. Empreendimento alienígena. A tendência para o coletivismo psicológico não tem o bem-estar do homem como seu fim. Ele é projetado para sua exploração. Jacques Ellul. Como você certamente já deve saber, seu comportamento online, do banco ao shopping, a busca de qualquer coisa, inclusive informações financeiras e de saúde, até mesmo o uso de seu celular é alimentado em bancos de dados e reunido em perfis de profundidade e especificidade sem precedentes. Pascoal. Esta informação é então vendida para empresas que você não conhece e usada para lhe oferecer produtos, para avaliar o seu potencial para conseguir um emprego, uma hipoteca, um empréstimo, uma locação e muitos outros sonhos que você pode ter que lhe podem ser negados, devido aos dados coletados dos quais você não sabe nada. Não existe um aplicativo gratuito. Todos os aplicativos são cavalos de Troia. Agora vivemos na internet, a matriz de algoritmos goste ou não, e a tirania da coleta massiva de dados está chegando. Agora é a hora de repensar nossa euforia com a tecnologia. Como observa o professor de Direito e autor Frank Pasquale, os principais gerentes do Vale do Silício não são grandes sábios, na verdade, eles se escondem atrás de operações corporativas tão ocultas que suas contribuições reais são difíceis de avaliar porque todo sigilo. A sociedade da caixa preta, os algoritmos secretos que controlam o dinheiro e a informação, pergunta por que o sigilo é tão importante na tomada da sociedade pela caixa preta. Talvez o exemplo mais notório disso seja na área de finanças. Os algoritmos se expandiram exponencialmente em todos os aspectos dos bancos, títulos e mercados de ações, com labirintos sempre crescentes de derivativos, obrigações de dívida colateralizada, CDOs, agora em trilhões de dólares. Os seres humanos não mais negociam nos mercados globais, pois os algoritmos movem ações, commodities e moedas ao redor do planeta em segundos. HFT, negociação de alta frequência, é uma forma onipresente de front-running de alta tecnologia. Pessoas reais não têm chance. Um flash crash pode derrubar os mercados em 1000 pontos em poucos segundos. Bots, misteriosamente chamados de dark pools, são sistemas artificialmente inteligentes que executam negociações em milissegundos e usam a cobertura da escuridão para derrotar seus criadores, sequestrando os mercados globais do controle humano e empurrando todo o sistema para um colapso global que poderia acontecer em segundos. Patterson. O algoritmo da ganância. Os algoritmos estão sendo constantemente aperfeiçoados e expandidos para invadir cada aspecto de nossas vidas, portanto, não pode haver transparência, pois os reguladores lutam para entender um campo em constante mutação, criado por mentes digitalmente orientadas e avançadas muito além da maioria. As empresas privadas e as corporações pagam muito mais dinheiro a esses gênios digitais do que as agências governamentais que deveriam proteger o público, atraindo as melhores mentes do setor regulador com salários extremamente obscenos. Os inovadores administram o jogo e todos os outros, inclusive os reguladores, são ignorantes, estão no escuro e vulneráveis. Como Pasquale diz, algoritmos secretos, obscurecidos por uma tríplice camada de complexidade técnica, sigilo e leis de espionagem econômica que podem aterrar possíveis delatores na prisão, ainda nos impedem de entender o que realmente está acontecendo em muitas empresas financeiras. A conexão alienígena e o rápido crescimento e implementação de tecnologia como essa para fins em grande parte maléficos não faz sentido, a menos que você amplie um pouco sua perspectiva. Os índios Hopi contaram a história de como os extraterrestres mais evoluídos, ETS, já ofereceram aos governos da Terra tecnologia que poderia limpar o planeta e nos ajudar a avançar em uma parceria com o resto da galáxia, a Confederação ou a Federação Galáctica.
Em troca, teríamos que abandonar as armas nucleares, a energia nuclear e toda a pesquisa nuclear. Nossos militares, com medo dos alienígenas, recusaram. Então, segundo a história, outro grupo de ETS se aproximou dos governos da Terra com ofertas de tecnologias mais avançadas, sem a solicitação de que abandonássemos nossa busca por qualquer coisa nuclear. Em troca, abduções alienígenas de humanos para seus programas de hibridização seriam permitidas. Quando você traz os extraterrestres, ETS, para a foto, a situação atual faz mais sentido. Depois de Hiroshima, os ETS começaram a aparecer com mais frequência, especialmente nos Estados Unidos. A radiação fora de controle é considerada pelos ETS como inaceitavelmente perigosa para toda a vida, e eles estavam intervindo para que os humanos não danificassem irrevogavelmente seu planeta, o sistema solar ou além. Os ETS menos evoluídos começaram a dar tecnologias aos governos mundiais, dentro de certos limites, e o planeta Terra passou de uma era industrial com máquinas e linhas de montagem para chips de silício, fibra óptica, computadores, aplicativos, robótica, drones, inteligência artificial, e não sabemos o que mais, tudo num curto espaço de tempo. Os avanços da tecnologia desde os anos 1940 estão além do exponencial. Eles são planos inacreditáveis. Quanto tempo nos levou para inventar a roda? Como, então, poderíamos conseguir tudo isso em tão pouco tempo? O que eles estão escondendo? A civilização separatista. As pessoas que têm acesso à tecnologia secreta estão muito à frente do resto de nós. Eles são a civilização secreta e os algoritmos secretos, obscurecidos por uma tríplice camada de complexidade técnica, sigilo e leis de espionagem econômica que podem atrair possíveis delatores na prisão ainda nos impedem de entender. Pascoal, temos pouca ou nenhuma compreensão do mundo velado e secreto em que agora somos forçados a habitar. As pessoas com acesso são os proprietários, controladores e financistas por trás dessas tecnologias que surgiram a partir do acordo com o ETS, e eles se tornaram obcecados com seu próprio poder. Pascoal fala sobre o CEO da Google, Eric Schmidt, dizendo que quer que os usuários do Google perguntem: o que farei amanhã? E que trabalho devo fazer? Isso está além do medo e entra no domínio de uma invasão totalitária do coração humano e psique. O que me preocupa é quando esses projetos vão além do preto. Pessoas com segundas intenções que obtiveram o controle desses projetos ou o financiamento para eles, ou a capacidade, do que é realmente assustador, de escrever cheques ilimitados sem recursos a ninguém. Torna-se evidente que eles têm agendas que são independentes dos Estados Unidos. E a atitude é aparentemente de controle, poder e controle. Ex-especialista em operações e programação de computadores da Força Aérea dos Estados Unidos, William J. Pavelec. T. Bom, Artan Alien Enterprise, The Shocking Truth Behind the Greatest Cover-up numa Story Terra, um empreendimento alienígena, a verdade chocante por trás do maior acobertamento da história da humanidade, o poder de ofuscar essas tecnologias, de usá-las para o lucro individual, de manipular pessoas, mercados e finanças globais. Esse tipo de poder nunca foi visto em nosso planeta na história escrita, há mais de 6.000 anos. Esse poder extremo tornou a elite insana com a ganância. Somente homens e mulheres loucos destruiriam a classe média, uma necessidade para uma democracia e cultura de sucesso, iniciariam a maior transferência de riqueza na história, confiscando para si mesmos 90% da riqueza do planeta, sendo eles o 1%. Isso é loucura. Eles estão construindo uma superclasse tecnológica, uma classe internacional de pessoas cujos interesses econômicos tinham mais em comum entre si do que com a maioria das pessoas que compartilham sua nacionalidade. D.D. Rothkopf. Os estados da nação estão acabados. É um estado corporativo global aos olhos deles. Os homens e mulheres que exercem o poder dessas tecnologias secretas estão agora dominando o planeta sob o disfarce do que é chamado de globalização, que supostamente beneficia a humanidade.
No entanto, a globalização prejudica muitas estruturas de poder nacionais e locais e conceitos culturais que têm fundações profundas no alicerce da civilização humana, a saber, a noção de soberania. D.D. Rothkopf tome a parceria Trans-Pacific, ATPP, como prova. Ninguém está autorizado a ler este acordo comercial, que nem deveria ser chamado de acordo de comércio, porque a TPP é um acordo de direitos corporativos/investidores que estende patentes, direitos autorais e outros monopólios para que os investidores possam coletar aluguéis, e eleva corporações e lucros corporativos acima do nível do governo. Esses sonhos comuns BR. Você pode ser processado por violar leis corporativas das quais não sabe nada. Estamos observando nossas vidas e o futuro sendo transformado em um império autoritário corporativo tecnológico global que secretamente nos acompanha a cada segundo do dia em vastos bancos de dados armazenados em todo o planeta, nosso planeta lar, que está sendo poluído e envenenado enquanto as corporações globais sugam todos os seus recursos. Nossos tecnosenhores nos seduziram a uma complacência hipnótica, e estamos produzindo nossa própria teia de aranha que envolve nossa consciência, sem ciência e inteligência, uma rede furtiva que nos escraviza a uma elite invisível. O nível bizarro de controle que surgiu era quase impossível prever até mesmo 20 anos atrás. O que podemos fazer? A chave para a libertação há muitos homens e mulheres corajosos falando, trabalhando para expor o tsunami de múltiplas camadas de mentiras, propaganda, grandes e fraudulentas ilusões, das quais estamos sendo alimentados à força. Francamente, no entanto, é difícil imaginar uma maneira de vencê-los, sobrecarregá-los com qualquer força humana conhecida, então nos voltamos para as ideias de iluminação e libertação que são encontradas na sabedoria antiga das Upanishads sânscritas. Mesmo os deuses que quaisquer outros seres dimensionais não podem impedir que ele se torne isso, pois ele se tornou o seu eu. Se um homem adora outra divindade pensando, ele é um e eu sou o outro, então ele não sabe. Ele que quem não sabe como um animal sacrificial aos deuses. Como muitos animais servem a um homem, cada homem serve aos deuses. Mesmo que um animal seja levado, causa angústia ao dono, mas ainda será assim quando muitos são levados. Portanto, não é agradável aos deuses que os homens saibam disso que são eles 1/p. Brihadaranyaka Upanishad, IV 10. A sabedoria nestas linhas contém a chave. O que acontece metafisicamente quando você se inclina para adorar qualquer outro é que você de fato dá ao que você adora, no holograma ilusório externo, sua energia. Você pode dizer que você lhe dá permissão para tomar sua energia e vontade. Quem adora o outro, ou seja, qualquer outro ser na Terra, ou qualquer ser da miríade de habitantes dos reinos invisíveis, os deuses, anjos ou ETS, sua energia se torna alimento sacrificial para essa entidade. Você está de fato dando seu próprio poder para outro. Nossa entrada no resto do universo, o fim da chamada quarentena da Terra e séculos do domínio miserável dos tiranos, reside em nossa compreensão da unicidade de todos e de nossa interconexão com o universo tecido. À medida que muitos de nós começam a entender isto, aumentamos nossas chances de sermos capazes de livrar-nos desses tiranos insanos e gananciosos, como pulgas que são, sem disparar um tiro. A revolução tem que ocorrer dentro de cada um de nós como uma mudança em nossa consciência. A verdade vos libertará.